E por alguma coisa não possam assistir a aula, né? Então vamos lá. Bom, primeira matéria que a gente vai ver é semelhança de triângulos. Existem três situações que a gente chama três casos em que dois triângulos podem ser semelhantes. Na verdade, eles são semelhantes nesses três casos, ok? E o que quer dizer dois triângulos serem semelhantes? Eu quero dizer que se eles são semelhantes, os seus lados correspondentes são proporcionais, ou seja, eles têm o mesmo coeficiente de proporcionalidade. Por exemplo, se eu tenho dois triângulos semelhantes, pode ser que um seja o dobro do outro, por exemplo, ou um seja a metade do outro, tá? Isso que é coeficiente de proporcionalidade. Existe uma proporção entre os lados correspondentes. Então vamos lá. Primeiro caso que dois triângulos são semelhantes. Quando eles possuírem aqui, ó, dois ângulos iguais. Por exemplo, aqui, ó, tem o ângulo A, que é igual ao ângulo D, e o ângulo B é igual ao ângulo E. Então, eu posso dizer que o triângulo ABC é semelhante, a gente usa esse símbolozinho assim, ó, semelhante ao triângulo DEF, ok? Então, quando eu tenho dois triângulos que têm dois ângulos iguais, correspondentes, ó, esse ângulo igual a esse, o B igual ao E. Eu digo que esses triângulos são semelhantes. Então, isso quer dizer o quê? Que os lados correspondentes têm um coeficiente de proporcionalidade, eles são proporcionais, ok? Segundo caso, quando eu tenho lado, a gente chama, aqui no primeiro caso, a gente chama ângulo-ângulo, tá? No segundo caso, é LAL, quer dizer o quê? Lado, ângulo, lado. O que isso quer dizer? Bom, se eu tenho dois triângulos que têm um ângulo igual, tá vendo? Ó, aqui mede 30 graus e aqui mede 30 graus. E os lados correspondentes forem proporcionais, eu também posso dizer, eu digo que esses triângulos são proporcionais. Olha, o lado AC é proporcional a DF. Por quê? 3,5 é o dobro, né? O 7 é o dobro de 3,5. E o lado AB corresponde também como o dobro, o lado D é o dobro de AB, ok? Dobro. Ah, pode ser diferente? Pode ser que aqui seja 3 vezes maior e aqui duas. Não, tem que ser o mesmo coeficiente proporcional, tá? De proporção, ok? Então, aqui, quando eu tenho essa situação aqui, eu também posso dizer que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo DEF, ok? Bom, terceiro caso, lado, lado, lado. Se eu tenho três lados correspondentes proporcionais, eu também posso dizer que esses dois triângulos são semelhantes, ok? Ó, vamos pensar aqui no lado AC, ele é a metade do lado DF. Aqui o lado AB também, ó, é 4, e a metade do lado D é D, ou DE, tanto faz. E aqui, ó, o lado BC também é a metade, ó, do lado EF. Então, eu posso dizer que esses dois triângulos são semelhantes, porque os lados, né, todos os lados, os três, né, correspondentes são proporcionais. Então, eu posso dizer o seguinte aqui, ó, que
3,5 está para 7, assim como 4 está para 8, assim como 2,5 está para 5. O coeficiente de proporcionalidade é meio, ok? Então, eu posso dizer que esses lados são proporcionais iguais a meio, ok? Eu coloquei lá no, na, no Conexão a resolução desse primeiro exercício aqui, que é um caso de uma situação possivelmente real, né? Que a gente vai usar a semelhança de triângulos. Mas vamos voltar aqui nesse exemplo aqui que ele dá. Por exemplo, em uma certa hora do dia, a sombra projetada no chão de uma pessoa com altura 1,8 metros é de 5 metros. Sabendo que ele está próximo a um poste de altura conhecida X, cuja sombra projetada mede 25 metros e que eles estão em um mesmo plano, qual é a altura desse poste? Então, aqui seria o poste, né? Que chamou de X. Ok? Bom, vamos pensar aqui. Vamos primeiro ver se esses dois triângulos aqui são semelhantes. Então, olha, eu tenho aqui, ó, um ângulo de 90 graus. Então, eu tenho um ângulo igual, ok? Bom, quando eu vamos supor que o Sol esteja aqui. Quando eu faço essa projeção, vê se vocês concordam comigo que esse ângulo aqui também é igual a esse aqui, ok? Tudo bem, gente? Aqui na sombra, ó. Quando eu penso na sombra aqui do raio solar, eu percebo aqui que eles formam ângulos congruentes, certo? Então, eu tenho aqui dois triângulos com dois ângulos iguais. Então, eu posso dizer que esse triângulo maior aqui é semelhante ao menor, ok? Então, como é que eu posso escrever para eu poder achar o valor de x? Ó, percebe aqui, ó, que esse lado aqui, ó, lado x, é que está adjacente ele o ângulo de 90 e esse ângulozinho aqui, que é o lado correspondente, por quê? Porque está também o ângulo de 90 e o ângulo que é congruente, ok? Então, eu posso escrever que x está para o lado que tem 1,8, ok? Assim como, ó, bom, se esse ângulo é igual, consequentemente, esse ângulo também aqui é igual, ok? Então, eu posso dizer que x está para 1,8, assim como 25 está para 5. Por quê? Porque eles têm o mesmo coeficiente de proporcionalidade. Quando eu faço x dividido por 1,8, vai dar a mesma coisa que 25 dividido por 5. Ok? Então, como é que eu vou resolver? Vou multiplicar aqui, ó, cruzado. Então, eu vou ter 5x é igual a 1,8 vezes 25. Ok? Bom, então eu vou dizer que x é igual a 1,8 vezes 25 dividido por 5, ok? Bom, o que eu posso fazer? Se eu tenho uma multiplicação, ó, eu posso dividir. Deixa eu pegar outra cor, para ficar mais fácil.
eu posso dividir aqui, ó. Dividir aqui por 5 e dividir aqui por 5. Então, eu vou ter 1,8. 25 dividido por 5, 5. 5 dividido por 5 é 1. Então, não tem denominador. Então, eu digo aqui, ó, que x é igual a 1,8 vezes 5, que é igual a 9. Então, chegamos à conclusão que o x, o tamanho, a altura do poste aqui é 9 metros, ok? Bom, o que, que eu preciso necessariamente primeiro identificar quando eu comparo um triângulo com outro triângulo? Se eles são semelhantes para eu poder fazer essa proporcionalidade que eu fiz aqui, ok? Fazer essa proporção. Primeira coisa. Aí eu tenho que voltar lá no que eu falei no início. Se eles têm dois ângulos iguais, se os lados são proporcionais, ou se ele tem um ângulo, deixa eu voltar aqui, ou se ele tem um ângulo igual, congruente, que é a mesma coisa, igual e congruente é a mesma coisa, e os dois lados que estão aqui adjacentes ao ângulo sejam proporcionais na mesma proporção, ok? Esse lado DF, ele é o dobro do lado AC e o lado DE também é o dobro de AB. Tudo bem, gente? Mais ou menos, mas deu Mais para ou menos? entender. É porque o interessante é a gente primeiro identificar quais triângulos são semelhantes, ok? Bom, eu vou parar a gravação só um pouquinho para esse vídeo não ficar muito grande. Espera aí, só um minutinho.